A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar com você mais um sábado para juntos nós lermos a palavra de Deus e hoje no livro de Isaías. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 10 que nós começamos o sábado passado. E nós vamos entender e lembrar que Deus ele está trazendo uma mensagem contra a Síria, aquele império que conquistou várias nações, várias cidades, e um império que era arrogante, um império que pensava que nada nem ninguém, nem mesmo os deuses, como eles criam, não podiam parar aquilo que o rei estava fazendo. Portanto, nós vamos ler a palavra do Senhor, mas se esta é a primeira vez que você está aqui conosco no devocional Simply Pentecostal, não esqueça de inscrever o seu nome, de trazer as notificações para que você possa receber de segunda a sábado a leitura da palavra de Deus. E não esqueça de deixar um comentário aí também para ver como Deus está tratando com a sua vida através da sua palavra. Amém? E como nós dissemos também, se você sentir no seu coração, compartilhe esta palavra com outros que desejam aprender a palavra de Deus. Aqueles que têm amor à palavra de Deus. Eu sei que certamente ele ou ela será abençoado pelo Senhor, assim como eu e você estaremos sendo também. Porque a palavra do nosso Deus, ela nunca volta vazia e a palavra do nosso Deus, ela se renova a cada manhã. Amém? Portanto, vamos lá. Capítulo 10, a partir do versículo 5 até o versículo 19. E no outro sábado, no próximo sábado, nós estaremos continuando do versos 20 até o final deste capítulo. Amém? Portanto, diz assim a palavra do Senhor: Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos, ou seja, na mão da Síria. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor, ou seja, Israel. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, ou seja, mesmo que a Síria não faça assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, ou seja, a Síria diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco. Lembre-se que todas essas cidades são cidades que o rei da Síria conquistou e faziam parte, não é, da Síria. Então nós vamos ver que ele continua: a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Olha que interessante, nós entendemos que tanto Jerusalém como Samaria eram uma cidade do povo de Deus. Samaria era a capital do reino do norte, Jerusalém era a capital do reino do sul, Judá e Samaria, não é? Jerusalém e a cidade de Samaria. Entretanto, nós vamos ver que o rei da Síria, que já havia tomado várias nações, várias cidades, vários pequenos reinos e tomado com os seus ídolos e etc., nós vamos ver essa palavra deles, ele dizendo que as imagens de esculturas dessas nações, destes reinos, destas cidades que ele tomou, eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Isso me faz pensar, Israel e Judá, reinos do povo de Deus, deveria ter a Deus como o seu único Senhor. Entretanto, por causa da decadência, por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa de tantas coisas que estavam acontecendo nesses reinados, nós vamos ver que
quando estes reis entravam em Judá, em Israel, estas capitais estavam cheias de imagens, cheias de ídolos, para a vergonha do povo de Deus. E nós vamos ver que o rei da Síria fala esta verdade. Os ídolos, as imagens de escultura que eu tomei de outros lugares eram muito melhores do que as de Jerusalém e de Samaria. Portanto, não haveria de haver nenhuma imagem, porque Israel, Judá, ou seja, suas capitais, Jerusalém e Samaria, deveriam ser cidades de Deus, sem este tipo de idolatria. Continuamos. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Isso está falando a Síria. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos, assim como Deus fez com a Babilônia. Porquanto disse, ou seja, novamente, Deus está dizendo o que é que vai no coração do rei da Síria. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntaram os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, aí vem a palavra de Deus para a Síria, porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. Aleluia. Meus queridos, o que é que nós vemos nestes versículos que nós acabamos de ler? Deus está mostrando, assim como ele usou a Babilônia para trazer um julgamento sobre o seu povo Israel, nós vamos ver que Deus também faz a mesma coisa através da Síria com Israel. E nós vamos ver que este reino da Síria era um reino muito arrogante, muito soberbo. Nós vimos aqui a palavra no versículo 13, dizendo: com a força da minha mão eu fiz isso, com a minha sabedoria, com a minha inteligência. Entretanto, Deus estava colocando também e apontando a Assíria e dizendo para ele: ei, espera aí, vocês são apenas instrumentos que eu estou usando para julgar o meu povo. E ele disse: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou seja, quem é maior? É o machado ou quem está cortando com o machado? É a serra ou quem está serrando com ela? E Deus coloca esta palavra para este reino da Síria, dizendo: vocês pensam que vocês são grande coisa, vocês estão aí arrogantes, soberbos, não é?
altivos, insolentes, vaidosos no seu coração, presunçosos, petulantes, prepotentes. Entretanto, Deus está dizendo, vocês não são nada, vocês apenas estão sendo usados. Eu estou permitindo que vocês façam isso com o meu povo. Por quê? Porque eu estou trazendo um julgamento sobre eles, porque eles pecaram contra mim, se rebelaram contra mim. Entretanto, Deus disse, quando eu acabar, quando eu limpar, quando eu terminar com o meu juízo sobre o meu povo, eu tratarei com vocês, Assíria. Eu vou entrar em juízo com vocês por tudo que vocês fizeram. Pela esta soberba, por esta arrogância, não é? Que nós vamos ver que não somente eles, mas vários outros reis e outras pessoas na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a história deles. Eu creio que nós já mencionamos isso há algum tempo atrás, não é? Nós falamos de Nabucodonosor, que foi terminar, não é? Teve um tempo da sua vida como um animal no pasto, porque não deu glórias a Deus. Nós vamos ver Herodes Agripa I, que também na época do Novo Testamento foi comido de bichos, porque não deu glórias a Deus. Nós vamos ver a própria pessoa do rei Senaqueribe, rei da Síria, que ele também, a Bíblia nos diz que ele foi lá, enviou cartas para o rei Ezequias e disse, olha, quem é o Deus de vocês que poderá me livrar da minha mão? Segundo Reis 18:35. Entretanto, o que foi que Deus fez? Um anjo matou a um exército de 185.000 soldados. E este homem saiu com vergonha, foi embora, e quando chegou lá na sua casa, no seu palácio, a Bíblia disse que os seus servos o mataram. Portanto, meus queridos, Deus está mostrando aqui, dizendo para este país, dizendo para esta Assíria, vocês pensam que vocês estão com tudo na sua mão, que vocês podem todas as coisas, mas vocês esquecem que sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou permitindo, mas por causa da agressividade, por causa do terror, por causa como eles fizeram o dano ao povo de Deus, Deus não ia deixar impune a esses homens que eram ímpios, que eram idólatras e que entraram para acabar e dessolar com todo a terra, a casa de Deus e o povo de Deus. E nós vamos ver, meus queridos, não é quando Deus ele disse, porventura gloriar-se-á o machado, e nós vamos lembrar de Isaías 45, versículo 9, ele disse, ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro, a quem o formou, o que fazer? Ou a tua obra não tem mãos? Meus queridos, isso é importantíssimo, porque nós entendemos que Deus trata com o homem, Deus trata com o seu povo. O que nós vemos em Israel e em Judá, e toda esta calamidade que, infelizmente, o povo não ouviu a voz de Deus, mas continuou pecando sem se arrepender, a chegar a um ponto tal que Deus disse, eu vou ter que quebrar este povo para que eles possam se arrepender. É como aquela criança que o pai fala uma vez, duas, três, quatro, não é? Olha, eu vou te castigar, olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou bater em você, olha, eu vou tirar isso de você. E chega um dia, eu me lembro, meu pai fazia isso. Olha, ele só falava 3 vezes, não é? Na terceira, não tinha desculpa, não tinha como, ai não pai, por favor, não. Na terceira, já era uma surra, para poder eu aprender que aquilo que ele estava falando, ele estava levando a sério. E Deus levou a sério, Deus foi longânimo. Deus ele foi mais do que misericordioso em falar isso com o povo e enviar seus profetas para que eles se arrependessem. Mas chegou a uma altura, chegou a um ponto que Deus não pôde mais fazer mais nada que quebrantar, julgar o seu povo. Para quê? Para destruir? Não, para salvá-lo.
salvá-lo como nação, porque desta nação haveria de haver o Messias. E nós vamos ver que Deus, ele trata com o seu povo. Deus, ele trata comigo e com você. Deus, ele trata, não é? Com a sua igreja, aleluia. Na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia Sagrada nos diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O julgamento de Deus não começa com o mundo, começa com a sua casa. Não começou com a Síria ou Babilônia, começou com Israel e com Judá. E ele continua: e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aleluia. Devemos lembrar que, como crentes, como igreja, nós não temos carta branca, não temos um passe livre para pecarmos, vivermos a vida que queremos e como que Deus não vai se importar por isso. Não, meus queridos e amados irmãos. Deus, ele julga o seu povo. Deus, o seu julgamento, o seu juízo começa com o seu próprio povo. Aleluia. Entretanto, nós vamos lembrar que se alguém ou algo vem para tentar destruir esta igreja, vem para tentar ser usado para poder trazer um juízo sobre este povo de Deus que se arrepende, nós vamos ver claramente como nós vimos na Bíblia Sagrada, Deus agindo pelo seu povo. Aleluia. Não se engane, o mundo, né? Deus irá julgar os que fazem o seu povo sofrer. E quantas histórias, quantos testemunhos nós temos até o dia de hoje, em lugares aonde o evangelho muitas vezes é proibido de ser pregado, aonde os crentes são perseguidos, aonde os crentes são presos, aonde os crentes são mortos, aonde os crentes muitas vezes têm que pagar com a sua própria vida. Nós vamos ver os discípulos de Jesus, eles foram presos. Eles foram chicoteados. Entretanto, o que aconteceu? Deus os livrou da prisão. Nós vamos ver que Pedro estava preso com um quaterno de soldados. E Herodes, Agripa, que queria, mandou matar a Tiago, queria matar a Pedro. E a Bíblia fala de que Deus o liberta. Deus envia um anjo para a prisão e o tira daquela prisão. Mas tempos mais tarde, Agripa, ele morre. Nós vamos ver que Paulo e Silas, aleluia, estavam na prisão. Receberam varadas. Mas Deus envia não somente o livramento de um terremoto para poder salvar os seus servos, para poder trazer salvação para aqueles que estão ali e até para o carcereiro. Mas nós não nos esqueçamos, aleluia, que o nosso Deus, não somente ele julga o mundo, mas o nosso Deus, ele julga a sua casa. O juízo, o julgamento começa pelo seu povo. Assim que, meus queridos e amados irmãos, não fique afligido. Muitas vezes, e quantos, como nós dissemos, tantos testemunhos de homens e mulheres que se levantaram contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, contra a igreja de Jesus Cristo e pagaram um preço. Tiveram que voltar atrás. Foram parados pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos e amados irmãos, que não nós nos esqueçamos, que nós possamos estar confiantes no Senhor. Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso advogado. Deus é aquele que batalha as nossas lutas, as nossas batalhas. Ele é o general que nunca perdeu batalha. Ele é aquele que faz mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que nós almejamos, do que aquilo que nós pensamos. Mas não esqueça o mundo, que o Deus que julga a igreja. Muitos podem dizer, mas olha,
aquele líder fez isso, aquela pessoa fez aquilo, aquele crente fez o outro. Não se preocupe não. Eles vão prestar conta diante de Deus. Mas o mundo também será julgado. Portanto, meus queridos e amados irmãos, a Síria foi usado como instrumento nas mãos do Senhor. Mas por causa da sua arrogância, da sua soberba, da sua altivez, da sua presunção, da sua petulância, e como eles destruíram o povo de Deus, como eles acabaram com o povo de Deus. A Bíblia fala de que o juízo caiu sobre eles. Assim que possamos confiar no Deus, que é Ele que faz e traz a vingança. Amém? Não se preocupe de fazer nenhuma vingança. Não se preocupe em tentar. Não, vai ter que me pagar. Não. Entrega na mão do Senhor. Ele faz justiça perfeita para as nossas vidas. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.